O estudo a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Lições para a Escola Bíblica Dominical no segundo trimestre do ano de 2018. Assunto desse trimestre vem ser escatologia, os acontecimentos para o tempo do fim, ou últimos acontecimentos também. Na sequência, nós teremos a apresentação da lição número 2, com o título A Doutrina da Morte. A Doutrina da Morte, apresentando algumas citações, trazendo compreensão do que é a morte e aquilo que está em torno desse assunto. Lembrando que teremos outros assuntos mais, que terão continuidade ou relação com isso, pelo que alguma coisa estaremos evitando de falar agora para depois ser falado, complementando quando for a ocasião própria do assunto. Mas em sequência, para a nossa escola bíblica dominical, nesta lição de número 2, a doutrina da morte, temos o textual muito importante e que nós devemos estar aguardando para entendermos algumas coisas. É o que está escrito em Romanos capítulo 5, verso 12, que diz: como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Na sequência, foi escolhido o Salmo de número 90, para termos ali o texto da nossa leitura bíblica, leitura essa que fazemos normalmente em classe com os alunos. Tomando nossas Bíblias, podemos estar lendo Salmo 90, verso 1 até o verso 12, texto bíblico que diz assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração, antes que os montes nascessem, ou que Tu formasses a terra, o mundo. Sim, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição e dizes: volvei, filhos dos homens, porque 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Tu os levas como corrente de água, são como um sono, são como a erva que cresce de madrugada cresce e floresce, à tarde corta-se e seca.
Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor somos angustiados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. A duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? E a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Aí está o texto bíblico, que em todo o seu teor, desses primeiros versos deste Salmo 90, fala do homem de fato reduzido a essa situação de ser perecível, vir e logo estar partindo, encerrando o seu tempo de existência. Muito bem, para este estudo do título A Doutrina da Morte, a nossa segunda lição, nós apresentamos o seguinte esboço, dentro do nosso padrão introdução e conclusão, e o desenvolvimento através de 3 tópicos assim colocados: o fato da morte na vida humana. Segundo tópico, definição bíblica para a morte. E, finalmente, a vitória sobre a morte. Dando sequência ao nosso estudo, podemos começar com a introdução que diz para nós desta forma: este é um assunto que muitos evitam falar e comentar. Entretanto, o ser humano se vê continuamente ameaçado pela morte. É um fato inescapável que desperta nos corações de muitos indagações como: qual é o sentido da vida? O que há depois da morte? E, naturalmente, por que morremos? Nesta lição, estudaremos a questão da morte sob a perspectiva bíblica, pois nela a realidade da morte e o seu impacto na vida humana são tratados com clareza e esperança. Ou seja, sendo nós criatura de um Deus tão poderoso, que se mostra ser um Deus de amor, a morte, na verdade, seria um fim terrível e como que anularia essa situação de dizer que Deus é amor. Mas, na verdade, até na morte está um processo de Deus que é para bem, no que devemos estar observando a nossa lição para compreendermos isso e, como diz aqui, termos esperança. A morte não é a última coisa, não é a última palavra de Deus. Continuemos mais um pouco. Passando ao nosso primeiro tópico, o fato da morte na vida humana, consideremos as seguintes questões. Primeiro, o dilema existencial da morte. A morte é inevitável. Lendo o nosso texto, toda criatura enfrenta esse dilema. Não foi sua escolha vir ao mundo, mas não consegue fugir da realidade do fim de sua existência. Esta constatação tem levado muitos à indiferença, outros ao desespero. Contudo, é sábio aquele que medita sobre este assunto, considerando a brevidade e fragilidade da vida e o fim inevitável que o trará diante do tribunal de Deus. Aí está o dilema da morte. Existe, está aí, ninguém escapa. Uma coisa é certa para o ser humano na face da terra: se já veio, sabe que também irá embora, não fica ninguém aqui. Assim, outra forma que muitos já têm considerado,
para cá não trouxemos nada e daqui não levamos coisa alguma. É uma coisa definida, mas se alguns questionam, outros mostram indiferença ou mesmo desespero, infelizmente há outros que zombam desta situação, mas está colocado como uma coisa que pode ser terrível, e é de fato terrível a morte, mas existe também de Deus alguma coisa que podemos estar passando além disso, e a morte não será a palavra final. Mas se não atentarmos adequadamente, indiferentes ou desesperados ou sendo zombeteiros, perdemos aquilo que Deus está falando e pode fazer em nós pela sua muito grande bondade e misericórdia e dentro do seu plano mesmo. Observando uma palavra que temos de Salomão em Eclesiastes, por exemplo, a respeito da morte, é bem claro quando ele diz: nenhum homem há que tenha domínio sobre o espírito, para reter o espírito, nem tem poder sobre o dia da morte, nem há armas nesta peleja, nem tampouco a impiedade livrará aos ímpios. O que Salomão está dizendo é que a morte é certa e não tem como combater ou evitar isso. Impossível naquilo que é apresentado conforme o propósito de Eclesiastes, em tudo o que sucede debaixo do céu. A morte é inevitável, não tem como lutar com isso. Ainda que muitos de muita forma procuram escapar da morte, prolongar os seus dias, é uma ilusão, porque na verdade vamos aprender que depende de Deus, ou do que Deus já determinou. Está escrito, como diz o Salmo 139 no seu livro. Deus nos formando no ventre de nossas mães, Ele já está colocando como vai ser os dias seguintes e o seu término, naturalmente, um tempo determinado. Mas consideremos em sequência. Ainda no Salmo 90 vimos também a expressão do verso 12, e que Salomão sempre chama a atenção: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Salomão disse isso. A morte é inevitável, está aí, é uma questão da nossa existência, conclui com a morte. E o que fazer? Há a possibilidade de sermos sábios nisso, e nisso mesmo ordenando as coisas. Por isso há muitos dizeres de pessoas do Oriente com respeito à observação da brevidade da vida do homem. O que fazer? Se eu tenho 1 ano, o que eu vou fazer? Se eu tenho 10 anos, o que eu posso fazer? Se ainda há a possibilidade de ter 50, o que eu vou fazer? E eles têm lá os seus critérios do que fazer no período proposto, segundo o seu entendimento da duração da sua existência, e assim vive de uma forma sábia e aproveitam bem o tempo que está a seu dispor. Mas a morte certamente virá. Salomão disse para nos alegrarmos naquilo que Deus nos deu nesse tempo que temos. Vai e alegre-te com a mulher da tua mocidade. É o tempo que é dado, e aproveitando os benefícios de Deus. Em Eclesiastes 12, uma palavra em figura, em que Salomão fala claramente da existência humana, dessa situação nossa, da morte está aí e não poder ser evitada de forma nenhuma. Eclesiastes 1-7 é o texto bíblico que nós passamos então a estar lendo. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Antes que se escureça o sol e a luz e a lua e as estrelas, e torne a vir as nuvens depois da chuva, no dia em que tremerem os guardas da casa, e se curvarem os homens fortes, e cessarem os moedores por já serem
poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas, e as duas portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as vozes do canto se abaixarem, como também quando temerem o que está no alto, e houver espantos no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua eterna casa, e os pranteadores andarão rodeando pela praça, antes que se quebre a cadeia de prata, e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Salomão falando: lembre do teu Criador enquanto tem vida, porque a sequência natural é os dias se avançando, e certamente virá debilidades, principalmente com enfermidades, com a idade avançada, em que todas as partes do nosso corpo, todos os membros e órgãos vão estando como que falhando, perecendo e indo de fato à sua eterna morada. Tu és pó, e ao pó has de tornar. Sentença de Deus já em Gênesis capítulo 3, verso 19, indiscutível, já está colocado. É isso. Deus na sua soberania já estabeleceu isto, e vamos continuar a falar. Agora observe: o pó volte à terra como era, e o espírito, ou fôlego de vida, o sopro de Deus, como outros dizem, volta para Deus que o deu, nada mais. Mas no período que temos, vamos procurar ser sábios e aproveitar essa existência de uma forma que seja um benefício, e que no final dos dias alguém possa dizer que teve contentamento pelo que conquistou, pela família que gerou, pela descendência que colocou, por objetivos alcançados, por nomes e bens feitos na face da terra, e quanta coisa em que o homem pode ser útil e ter prazer de ter existido, ainda que seja um pouco de tempo, como a palavra diz, que é como o vapor que passa. Continuando ainda no nosso assunto, ainda na nossa lição Doutrina da Morte, o fato da morte na vida humana é o nosso tópico do presente, mas no segundo subtópico temos: a morte é um juízo de Deus. É um juízo de Deus. Muito bem, vamos estar considerando. Dentro do nosso texto de classe, retiramos isto: Deus não criou o homem ou o ser humano para a morte. Deus não criou o ser humano para a morte, mas ela se manifesta como juízo divino contra o pecado. Inicialmente foi introduzida no mundo como castigo de Deus pelo pecado do primeiro homem, Adão. Por causa da sua transgressão, toda a sua descendência, ou seja, a raça humana inteira, foi sujeita ao poder da morte, como uma terrível e inevitável herança. Inclusive, toda a criação sofreu o impacto da morte, em consequência do pecado de Adão. Então, observe bem que é um juízo de Deus. Vamos considerar com um detalhe isso. Deus não criou Adão para morrer, deu-lhe vida, mas também uma condição de existência: obediência. E observe como que Deus é benigno. Deu o jardim do Éden para ele, que deve ter sido o mundo inteiro quase. Tanta variedade de coisas e bens, e autoridade, o governo do mundo.
para ser segundo a imagem e semelhança do próprio Deus. Deus pediu só uma coisa: do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, não pode comer. Um fruto entre milhares e milhares, não sei quantos podem existir pelo mundo afora, ou existiam naquele tempo do princípio. Mas houve a falha. E aí a sentença já estava colocada, junto com a restrição, a sentença: no dia que comeres, certamente morrerás. Muito bem, assim colocado, vamos entender: a vida é uma dádiva de Deus. O homem não existe por si mesmo. É uma tristeza a ciência estar procurando a fonte da vida, a partícula que deu vida, existência inicial, em milhares, milhões, bilhões de anos, perdidos. A vida não é algo de ninguém, não está no acaso. Por não conhecer a Deus, não se submeterem ou estarem em soberba diante dos fatos evidentes que estão diante de nós, eles querem trabalhar para achar a vida e entender a vida. Mas a vida é algo particular de Deus, e Ele concedeu, mas com uma condição: andar no propósito, ou usar o benefício adequadamente, como o pai que dá ao filho algumas coisas e diz: você pode usar disso aí, só que nesse critério. Se um dia o filho faz errado, aquilo que foi dado pode ser tirado, ou nunca mais será concedido. Coisa simples. Deus deu a vida, dádiva de Deus, porque ninguém tem. Viver, existir, pensar, planejar, executar e tantas outras coisas, é de Deus isso. Mas a condição, qual a condição? Andar pelo propósito que estou te dando, não usar a vida, o dom da vida, essa dádiva, para fazer coisas erradas. Aí vem a palavra também que temos, que como andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Deus dá a vida como energia tirada de uma tomada, e Deus tem que estar junto para ter vida, porque o fôlego que está nele é de Deus, e vai fazer o mal. Aí Deus, opa, tem limite. Já vemos isso em Gênesis capítulo 6. O homem vivendo 900 anos, mas começa a transgredir. Deus fala: não contenderei para sempre com o homem, os seus anos serão 120. De 900 baixou para 120. E agora o nosso texto bíblico diz 70, e abaixou mais. E hoje, se alguém em rebelião e desobediência à própria consciência faz coisas erradas, ele sabe, ele está como que no suicídio, porque a vida não será garantida sempre. Por isso, aqueles que se entregam à marginalidade, a tendência é morrer cedo demais. Ou seja, Deus não vai acompanhar ele fazendo mal. Não, quer fazer mal, faz sozinho, devolve o que é meu, e pronto. É juízo de Deus com o homem usando do que é dele para as coisas erradas. Deus fez para um propósito: ser igual à sua imagem e semelhança. Quer torcer? Então não torça sozinho, devolve o que é meu. E o espírito volta para Deus. E o homem é pó, volta ao pó. Essa é a questão da morte. Juízo de Deus, sim, de fato. Na continuidade, lembrando de algum texto bíblico, entre tantos, que é nosso material de classe fornece, Gênesis 2,17, relembrando: mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ezequiel 18,4, outra vez a palavra é dita: eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Na verdade, até a geração dos filhos não é do pai carnal que gera, é Deus que dá a vida. E o pai e a mãe estão contribuindo com a matéria, pó, o físico,
mas a essência de vida é só Deus. E Romanos 5,12: como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Muito bem, aí estão as colocações. Quero ainda realçar em Romanos 5,12, que eu alertei que é importantíssimo, a essa sequência clara dos fatos para termos entendimento. Capítulo 5 de Romanos, verso 12: como por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte. O homem falhou, entrou a morte. A continuidade certa é: assim também a morte passou a todos os homens. Ou seja, Adão e Eva, depois, quando foram gerar filhos, já geraram filhos na transgressão, já expulsos do jardim do Éden, já desligados da possibilidade de chegar à árvore da vida, figuradamente falando. A vida é Deus. A vida é Deus. O que então que acontece? Que o homem perdeu aquela situação de ser imortal, ou seja, ter a vida de Deus para sempre. Então, somente não comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal, uma obediência. Iria viver no jardim do Éden, Adão e Eva, e os filhos seriam gerados ali numa paz maravilhosa. Mas transgrediu, perdeu. Certamente no dia que comeres morrerás, mas continua vivendo uma vida só física, porque aquele contato, aquela promessa, aquele objetivo de Deus dele viver continuamente, perdeu-se. É como o ventilador que está funcionando quando tem energia, desliga a energia, ele continua rodando, só que daqui a pouco, devagarzinho, daqui a pouco para. Assim é a vida do homem. Ventilador desligado, estava funcionando, desligou, está rodando ainda, mas não tem mais vida, não tem mais energia o ventilador. O que nós precisamos entender. Então, quando o homem, a mulher, o casal gera filhos, gera na carne. Tão somente. E o elo de Deus, aquela promessa, aquele propósito, não existe mais. Adão, criado à imagem e semelhança de Deus, capítulo 1. Capítulo 5, vem o primeiro filho de Adão e Eva, segundo a imagem de Adão. Como que perdeu alguma coisa pelo caminho. Agora, final do verso do capítulo 5, verso 12: por isso que todos pecaram. Aqui tem a parte doutrinária que precisamos entender. Não passa de um para o outro pecado, mas a natureza passa. A natureza passa. Adão e Eva eram clarinhos, moreninhos, amarelinhos. Como eram eles? Perdoa dizer assim, perdoa. Geraram da mesma forma, branquinhos, amarelinhos, vermelhinhos, escurinhos, segundo os seus pais, hereditário normal. Então o filho nasce para a vida física, mas não tem vida em Deus, promessa nenhuma de Deus nele. Não tendo nada de Deus nele, é só carne, e Deus é espírito. A carne não consegue fazer aquilo que é próprio do Espírito de Deus. E com isso, ainda que o homem queira acertar e queira fazer o bem, infelizmente falha. As nossas justiças são trapos de imundície. Essa é a situação real que acontece em Romanos 5,12. Quanta gente preocupada, filho nasce e quer correr para a igreja para poder fazer alguma coisa para tirar o pecado, não ficar pagão, e se morrer assim recém-nascido, não ser condenado como se tivesse pecado. Não tem pecado.
Tem uma natureza, infelizmente, só na carne. Só na carne. E segundo Deus, em Coríntios capítulo 7, por bondade de Deus, Deus considera limpos, santos, aqueles que são gerados de pais crentes, de gente que está ligada já com Ele, ou tiveram uma religação. Aí a palavra diz que são limpos, porque de outra maneira seriam imundos, como uma coisa com que Deus não tem parte, no sentido, digamos assim, uma natureza só carnal, e Deus é espírito. Quantas coisas precisamos entender, e por causa de não entendermos um verso simples como o verso 12 apresentado, e há tanta variedade de situações, tantos rituais nas religiões para correr atrás de uma coisa que não existe. E fecho esse assunto com Levítico, ou a palavra que diz bem claro: quando a criança nasce, e vemos em Jesus e na ordem dada para os israelitas, aquele que é nascido é apresentado a Deus. Nunca se pediu dele expiação de pecados, nunca, mas dos adultos, expiação de pecado, por isso, por aquilo ou por aquilo que você não sabe que possa ter errado. É a ordem de Deus. E a criança só apresenta, diferente. Se tivesse pecado, Deus já mandava: nasceu, corre para o templo para apresentar o sacrifício de expiação de pecado. Nunca houve isso. Primeiro, porque tem que ser uma decisão particular, voluntária, de cada um diante de Deus. Mas continuemos um pouco mais, passando o nosso segundo tópico, nessa lição número 2, a doutrina da morte. O tópico a seguir é definição bíblica para a morte. Observe que já deu para entender o que é a morte e sua razão, mas colocando ponto a ponto, ainda que pareça ser repetitivo alguma parte, vamos prosseguir neste assunto. Assim, do material de classe, querendo ou expondo o que é a morte, no primeiro item, o sentido literal da palavra. À luz das Escrituras, o homem foi formado a partir do pó da terra e recebeu de Deus o fôlego de vida, tornando-se um ser vivo, uma alma vivente, exatamente como os outros animais. A palavra morte, primeiramente, se refere à privação do fôlego de vida e o retorno do homem à condição inerte de pó da terra. Passados alguns dias após a morte, o corpo terá literalmente se desfeito. Então, o que é morte? Simplesmente a retirada da vida e o tornar o homem à sua origem. Tu és pó, e ao pó has de tornar ou voltar. Essa é a explicação clara. De uma outra forma, quero colocar também, assim dizendo: Deus é luz. Existe outra fonte de luz? Não, Deus fala bem claro, Ele é luz. Ainda mais que só existia Ele antes. Se alguém está com Deus, perto de Deus, está na luz. Se alguém está longe, se põe longe, está em trevas. Deus é vida. Se alguém está nele, tem vida. Na verdade, seria quase que o contrário, né? Porque nós somos aquela planta que suga a outra. Na verdade, nós vivemos as dispensas de Deus. Muito bem. Se estamos então como parasita em Deus, temos vida.
Mas se desligamos de Deus, é morte certa, porque não é coisa do homem. Não vamos nos iludir que a ciência vai melhorar e que vai ter um processo de congelar para depois fazer voltar de novo. Não existe isso. Salomão já disse: não tem armas nessa peleja, o homem já é derrotado. Tu és pó e ao pó has de te tornar. Pronto. Ou não tem Deus, ou Deus não é soberano. Então que continue vivendo o homem. E para isso, quantos bilionários dariam tudo para ter mais um pouquinho de vida? E não adiantou. E quantos com a sua maldade procuram manter-se em vida, em segurança de vida? Não conseguiram. E quantos até mesmo procurando uma vida piedosa, cuidadosa, em paz, também não deixaram de partir. Inclusive os homens santos de Deus. Tem um tempo. Então terminou o tempo, está desfeito, não tem mais o que acrescentar. Assim, vamos voltar ao princípio. Gênesis 1, textos bíblicos que nós podemos usar, entre outros. Verso 21, quando diz: e Deus criou as grandes baleias e todo o réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Verso 24: e disse Deus: produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e besta fera da terra conforme a sua espécie. E assim foi. Ou seja, Deus foi criando os peixes, as aves, os animais e por fim o homem, que no capítulo 2 de Gênesis, verso 7 diz que ele fez, moldou o homem do pó da terra e assoprou em suas narinas o fôlego de vida. Que é o homem? O barro esculpido. E o barro esculpido continuaria barro, mas Deus assopra daquilo que é a essência dele. E o que era pó, o que era grãos de algum material físico, de repente são células vivas e organizadas adequadamente. Os ossos, os músculos, a carne, a pele e os órgãos todos. Milagre, somos um milagre. Mas depois faz o reverso, tira do homem o seu fôlego de vida. Pronto, é morte, é fim, é o homem voltando ao que era, volta ao pó. Muito bem. Em Eclesiastes capítulo 3, verso 19, Salomão diz, e são vários os textos que nós temos na Bíblia: porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. A mesma coisa lhes sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego, e a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade, passageiros. Todos vão para um lugar, todos são pó, e todos ao pó tornarão. Não é só com os homens, os animais. Agora vamos entender: alma vivente é ser vivente, é um objeto, agora vivente. Deus fez sol, lua, estrelas, tanta coisa Deus fez, montanhas, mar. Meu Deus, quanta coisa Deus fez. Só que não deu do seu fôlego de vida. São corpos celestes, são objetos, são coisas tremendas como a serra da Mantiqueira, a serra do mar, mas inertes. E quanta matéria ali, quanto poder para fazer isto, mas inertes. Montanha inerte. Agora, se Deus soprasse na montanha o fôlego de vida, seria a montanha vivente. Perdoa dizer assim, só para compreensão. Ou como no nosso caso, nós temos capacidade de fazer um banco de madeira, de plástico, de ferro, sei lá, mas é objeto não vivente. Mas se Deus quiser soprar num banco desse aí o fôlego de vida dele, perdoa falar assim, seria um banco vivente. E daí quanta confusão das pessoas começarem a se definir como alma, corpo e espírito, quando na verdade é uma parte física e o fôlego de vida de Deus.
Aí não somos três. É o homem querendo mentir para si mesmo que vai continuar existindo. Não. Ele é objeto, ele é ser, ele é alma vivente. Se Deus tira o vivente, fica só o objeto, volta ao pó. Essa é a explicação simples do que é essa situação que temos de morte. O decreto de Deus permanece. Gênesis 3,19: no suor do teu rosto comerás o teu pão até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó e em pó te tornarás. Eclesiastes 12:7 é a expressão que já lemos de Salomão, confirmando: o pó volte à terra como era, o espírito volte a Deus que o deu. O nosso texto bíblico: a duração da vida do homem agora é 70, e aqueles que por alguma robustez chegam a 80, é canseira, é enfado. Continuemos. Num segundo item do nosso assunto de classe, ainda na definição bíblica para a morte, o sentido doutrinário da morte. Já temos falado bastante, já está exposto, mas continuemos a falar um pouco mais. A doutrina da morte. A doutrina da morte deve ser entendida à luz da sua relação com o pecado, tal como o efeito e a sua causa. Quando morre, o pecador está ceifando, na forma de corrupção, morte, o que plantou na carne, o pecado. Uma vez que o pecado é a transgressão da lei de Deus, podemos entender que o propósito divino ao introduzir a morte no mundo foi de, primeiro, punir o pecado com a sentença justa e correspondente à sua gravidade. A morte é o salário do pecado. E outra consideração, mostrar como a santidade, justiça e glória divinas são altamente ofendidas pelo pecado, assim dando ao homem consciência da gravidade do seu estado. Aí voltamos àquele assunto que nós falamos inicialmente. É justamente o homem saindo do propósito de Deus, pecando, transgredindo, desobedecendo. Por que Deus vai mantê-lo em vida? O homem recebe a dádiva da vida, o corpo, as suas capacidades para gastar na bebida, na droga, na prostituição e também nos homicídios. Deus olha assim, usando do que é meu para fazer coisas erradas? De forma nenhuma. Aí é como se ele dissesse: devolve o que é meu. E pronto, devolve o que é meu. É para punir o pecado mesmo que veio a morte. Ou seja, não quer usar da dádiva que eu dou para um sentido certo, então não usa, me devolve. Justiça de Deus. Ou, por outro lado, Deus está dizendo: eu não sou conivente com a sua forma errada de viver. Você quer viver errado? Não tenho parte nisso. Vá você e eu estou retornando. Então muitos acham que pecam, que Deus vai estar com eles sempre. Ou como o ímpio diz muitas vezes, né? Tem sido abençoado, tem me enriquecido. A que custa? De justiça? Aí vem a palavra também que diz, Tiago afirma: rico, tenha em conta que você será chamado a juízo. Ai daquele que ajunta injustamente. Pronto. Ou seja, Deus não compartilha disso. Achamos nós que Deus vai estar conosco sempre fazendo errado? Não, tem uma hora que Deus diz: vai sozinho. E vai para onde? Vai para o pó, porque não tem capacidade de mover uma perna e nem uma célula manter viva. Acaba sua existência. Pronto. Assim, há vários textos bíblicos que nos falam sobre isso, como Gálatas 6,8: porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção,
Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Porque a inclinação da carne é morte, já diz Romanos. Mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Quer viver? Faz o bem, vai vivendo em paz, fazendo bem, não transgredindo as coisas de Deus. Aí Deus vai, benigno, vai estendendo a vida. Quer fazer o mal? A tesoura vem e corta. Deus não compartilha disso. Tiago capítulo 1, verso 14: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a cobiça concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Então esses versos falam para nós claramente sobre este assunto que temos, o sentido doutrinário da vida, punição pelo pecado, e Deus testificando que não vai compartilhar conosco dessa vida errada, de forma alguma. Ainda no terceiro item, consideremos definição bíblica para a morte. E agora vem a apresentação do destaque, que nós temos falado praticamente de uma morte física. Então o item 3 trata morte física, depois a questão espiritual e eterna. Lendo o nosso texto de classe, podemos colocar: até que consideramos a morte no seu sentido mais aparente, a morte física, do físico, do ser, do objeto. Mas a palavra de Deus também nos informa que todos nós nascemos em um estado de separação da comunhão e do favor de Deus, identificado pela expressão mortos em ofensas e pecados. Esse tipo de morte significa, no presente, trazer a imagem do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. Como se vê também, foi herdada de nosso pai Adão. É uma morte espiritual, no sentido futuro, será manifestada no juízo final contra os ímpios, como eterna separação da presença de Deus, pela impossibilidade de arrependimento e perdão. É chamado também de segunda morte, e lago de fogo será uma morte eterna. Então observe, muitas vezes falar de morte pensa só no físico, mas na verdade existe algo anterior e mais profundo. É o que nós vemos lá em Adão, já falamos, por isso é quase que uma repetição com outras palavras. No dia que comeres, desobedeceres, transgredires, certamente morrerás. Ele comeu e foi fazer a vestimenta, porque percebeu que estava nu. Deus chama por ele e vai se esconder. Parece que está vivo, né? Por isso Apocalipse também diz: tu que dizes que estás vivo e não sabe que és um morto. E mais, desgraçado, cego, nu, pobre, miserável. Então tem a aparência externa e tem aquilo que é profundo, ou seja, numa ligação ou relação com Deus. Ou Deus diz: não tem nada com isso, o homem está morto para Deus, está vivendo, correndo, fazendo, mas para Deus está morto. Às vezes pode estar até numa instituição religiosa, achando que está bem, mas engana-se a si mesmo. E a palavra em Efésios é mortos em pecados e ofensas. Mas casam-se, geram filhos, progridem na vida, se é o caso, falando da parte boa. Mas para Deus tem nada com ele, porque vivem extensão da misericórdia de Deus e longanimidade. Ou como a palavra diz, quem sabe um dia vai tentar e retroceder e arrepender-se e mudar de vida e achar o meu favor, alcançar o meu favor, a minha boa vontade. Ou, coitado, só tem essa existência, deixa eu viver um pouco mais.
Mas se começar a ser, como Salomão diz, louco, avançando na iniquidade, abrevia a morte. Mas continuemos um pouco mais. Então, esse desligamento de Deus, que não é visível, mas se existe, já é morte. É o que nós estamos chamando de morte espiritual. O físico está vivo, mas algo de Deus não existe. Deus está falando que não tem nada com isso. Para ele está morto. Assim, textos que falam disso, nós temos em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 7. Podemos estar lendo nas Escrituras, como fala: e a vós que sois atribulados, Paulo escrevendo a igreja de Tessalonicense, dizia que eles estavam sendo atribulados. A vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Observe essa expressão. Tem coisas aqui que vamos falar daqui a pouco de novo. Vão ficar somente o quê? Que os que são ímpios vão estar sendo, no momento, destruídos, estarão passando por uma eterna perdição. Em Apocalipse 20, 14: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Você não tem nada registrado em Deus, nenhum crédito, digamos assim, no céu. Vai ser lançado no lago de fogo, que é a segunda e eterna morte. Apocalipse 21, 8: mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicários, aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago, que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte e definitiva. Agora, nem corpo existirá e nada de Deus nele, mas cortado para sempre, eternamente. Muito bem, essas são as expressões que nós temos colocado, falando numa definição bíblica para a morte. E nós vamos avançar no nosso estudo um pouco mais. Avançando, indo ao nosso terceiro tópico, que no nosso esboço é a vitória sobre a morte. Nossa lição: a doutrina da morte. E o que estamos considerando agora é a vitória sobre a morte. Aí está, a morte pode ser vencida. Tanto que no texto que nós lemos em Tessalonicenses aqui, fala dos que vão ser recompensados por uma vida adequada que tiveram, vivendo com Deus na sua glória. Então a morte não é o final, e nem é o propósito de Deus, mas existe quando o homem não chega àquele ponto que Deus estabeleceu, a condição que Ele deu para continuar vivendo. Como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Eu vou ficar contendendo com o homem eternamente no céu, falando com ele: não faz isso, não faz aquilo, isso eu não concordo. Não, Deus já simplesmente se separa do homem, fica com o que é seu e dá-me o que é meu. Muito bem, então vamos ver a vitória agora, a vitória sobre a morte, e que era o plano de Deus, é o bem que Deus quis dar a Adão e a lei dele, todos os homens. Enfim, é o seu propósito, que todos venham a conhecer a Deus e tenham a vida eterna. E em particular, vamos ver Cristo Jesus sendo apresentado como aquele que veio executar o eterno propósito de Deus. Antes da fundação do mundo, Deus planejou algo, e Jesus, como unigênito, saído de Deus, vem realizar esta vontade. Muito bem, lendo então o nosso texto bíblico, que está para nós considerarmos do material de classe,
Assim como em Adão temos a causa da ruína e morte do gênero humano, assim também em Cristo Jesus temos a única e eficaz solução para o problema do pecado e a crueldade da morte. De fato, ele veio para conquistar e abolir a morte, trazer à luz a vida e incorrupção pelo Evangelho, de maneira que agora, pela fé no Filho de Deus, já temos vida eterna, porque Ele é a vida. Então pronto, aí está Deus apresentando o seu projeto. Vou criar o homem e instruí-lo de que, se andar segundo a minha vontade, vai ter vida eterna. E como vai andar segundo a minha vontade? Está ligado em Cristo Jesus, nele crendo, andando segundo a sua orientação, o seu conselho. Pronto, aí o homem vai ter vida e vida eterna. Aqui neste mundo vai viver conforme o propósito de Deus, ainda que neste corpo, mas depois vai ter uma vida eterna. Essa é a nossa vitória sobre a morte, porque o Evangelho veio trazer vida e a incorrupção. A graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às cobiças mundanas, vivamos neste presente século de uma forma sóbria, justa e piamente, aguardando a manifestação de Cristo Jesus. Então, a morte não é o fim, não é o propósito de Deus. O propósito final de Deus é vida eterna com Ele. Só que já vimos as definições, a explicação por que a morte e o seu aspecto de juízo. Como versículo bíblico podemos estar apresentando, entre outros, 1 Coríntios 15, 21. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Pronto, Deus estabeleceu critérios. Ele criou Adão, falhou. Um homem falhou, e depois toda a geração dele está na morte e não consegue acertar a justiça, o caminho de agrado a Deus. Que desastre, por causa de um homem. Por causa de um homem. Parece que está injustiça, mas Deus sabe o que faz. Depois ele veio em Cristo Jesus e se faz homem, carne e osso, para mostrar para todos nós que na carne que Deus criou, ou no ser físico Adão que ele criou, existe a possibilidade de vencer a tentação, ser obediente, não transgredir contra Deus. E Jesus vence o pecado primeiramente desta forma, fazendo a vontade de Deus em carne, para a justiça de Deus. Por um homem morte, por outro homem, Jesus Cristo, o perdão desses pecados e a restauração para uma vida de continuidade eterna com Deus. Aí está a justiça de Deus. Jesus está chamado justiça nossa, na verdade é justiça de Deus. Mas quem é Jesus? É o próprio Deus. O Senhor Deus Criador fez, e a criatura sofreu, mas o Criador sofreu com ela, para trazer a ela o benefício de retorno e restauração e vida eterna. Se não compreendeu pela simples obediência, vai compreender agora que Deus empenhou-se a si mesmo para poder nos salvar, nos restaurar. Continuando, passando a um item outro. Primeiro, a morte vencida por Cristo. Em outras palavras, estamos colocando, fazendo-se em tudo semelhante ao homem, o Senhor Jesus também sofreu a angústia e a dor da morte. As Escrituras declaram que esta era a vontade do Pai, a qual Cristo Jesus se submeteu fielmente. Ele, porém, não tinha pecado pelo qual devesse morrer, mas a sua morte foi por causa dos nossos pecados. Assim, ao bradar na cruz, está consumado, Jesus resolveu o problema da morte como punição do pecado. Por quê? Cumpriu
em si mesmo a justa sentença da morte, que pendia sobre nossas cabeças, liquidando a dívida acumulada diante de Deus através do pecado. Outra colocação: enalteceu sublimemente a santidade, justiça e glórias divinas que haviam sido ofendidas pelas nossas transgressões, e fazendo a paz nos outorgou o direito à vida eterna. Sua ressurreição ao terceiro dia é um mais claro e poderoso testemunho desta realidade. Jesus veio como homem, venceu como homem, podia ir embora para o céu triunfante e sossegado, que nem Enoque, andou com Deus, andou direitinho, foi arrebatado para Deus. Pronto. Mas não, ele propôs com o Pai na eternidade, antes da fundação do mundo, que a sua vida na carne seria para vencer o pecado, mas dar-se como penhor, garantia em nosso favor. Ou seja, ele morreu, não era para morrer, mas ele disse: não, estou morrendo por vocês, a dívida de vocês eu pago. E assim, quem crê em Jesus e se submete a esse projeto de Deus, está justificado. É como se você dissesse: Deus, eu usei o seu fôlego de vida para fazer coisa errada, mas me arrependo, está errado, o Senhor não tem parte nisso, mudo de vida. E Deus aceita de volta. Mas onde é que está a graça para conseguir isso? Pela fé em Cristo Jesus. A graça de Deus se há manifestado, Cristo Jesus. Quem nele crê tem vida eterna. Ao pecado, ele pagou pela sua dívida. Simples. Os profetas disseram que até as crianças compreenderiam. Por que os homens ficam atrás de normas e rituais e outras coisas para se justificar diante de Deus? Não tem jeito, de forma nenhuma. Mas observemos esses fatos. Em textos bíblicos podemos estar também considerando a colocação de Isaías, 2.600 anos atrás ou mais. O profeta Isaías já dizia, capítulo 53: todavia ao Senhor Deus agradou o moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Foi ferido de Deus, foi oprimido, mas pelas nossas transgressões. Outro verso do capítulo 53. Capítulo 53 fala direitinho nesse ponto. Ele se deu como o Cordeiro de Deus, pagando pela nossa dívida. É o sacrifício da expiação do pecado. De cordeiro vale? Não. De boi vale? Não vale. Coisa alguma morrendo e sendo exposto num ritual, numa esquina, numa encruzilhada, não sei mais aonde, ou num templo suntuoso, não vale nada, porque todos são pó. Mas a essência de Deus em Cristo Jesus, Deus se dando, é algo de valor para cobrir os nossos pecados. Aí que está. O que aquilo que se fazia no passado era só figura, nos preparando para entender. Mas continuando, Mateus 26, 42: e indo segunda vez orou dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. Jesus se deu, mas a angústia, a expectativa do terror da morte, mas não importa, eu quero fazer a sua vontade. A sua vontade de salvar o homem e eu ser o resgate deles. Pronto. O pecado nos sequestrou de Deus e Jesus pagou o sequestro, ficou sequestrado por um tempo para sermos libertos. Só que o sequestrador não conseguiu segurar o príncipe da vida, o autor e senhor da vida. Pronto, ficou para lá e Jesus ressuscitou. Em Pedro, no capítulo 2, na sua primeira carta, 22, diz: o qual não conheceu o pecado. Jesus não conheceu o pecado, nem da sua boca, ou na sua boca se achou engano. O qual, quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava,
mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Palavra clara. E essa parte é o que está em Isaías 53. Jesus se dando como preço de resgate, para que tenhamos vida de volta, ou ligação, religação com Deus, restabelecidos diante de Deus. Por isso que uma vez sendo perdoados os pecados e sendo religado a Deus, não é para pecar mais. É como se voltasse a usar o fogo de vida de Deus para, como Adão, transgredir e perder a vida. É muito sério isso. Mas continuando nos textos bíblicos, Romanos 5,17 e seguintes: porque se pela ofensa de um só a morte reinou por este, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. A base em Adão, homem, um montinho de pó, pecar trouxe morte a tantos. O valor de excede muitas e milhões e mais vezes do que o Adão. Então, preço altíssimo pago por Deus pelo nosso resgate, nossa restauração, nossa religação com Deus é muito mais alta do que aquilo que trouxe a morte, uma transgressão de Adão. Então a abundância de Deus em nosso favor, irmãos, é grande demais para sermos salvos. Onde maior o poder de Deus para dar vida do que o poder do pecado para trazer morte. Onde temos que pegar-nos nisso e pela fé lutarmos pela nossa convivência em Cristo Jesus para a justificação. Erramos, não é para errar, não é para pecar, mas temos um advogado junto ao Pai. Ou seja, vamos insistir no arrependimento, na súplica pelo perdão para sermos restaurados. Continuando, a parte 2, a morte vencida pelo cristão. Jesus fez isto por nós, mas ainda outras palavras. Dentre os inúmeros, consideremos esse outro subtítulo, a morte vencida pelo cristão. Dentre os inúmeros benefícios adquiridos por Cristo com a sua morte na cruz, está a vitória do cristão sobre a morte. No presente, quando é perdoado e justificado pela graça de Deus em Cristo Jesus, o homem é libertado do poder do pecado e da morte, e agora, sob o domínio da graça, vive para Deus. Esta já é uma vitória ou retumbante sobre a morte, de tal modo que o crente já tem a vida eterna e nunca morrerá, nunca mais morrerá. Quando morre, ele apenas dorme, mas ao mesmo tempo também pode esperar pela futura redenção do corpo, a qual se dará na ressurreição do último dia, na vinda de Cristo. Só então a morte será totalmente aniquilada e os últimos vestígios de corrupção que ainda trazíamos serão absorvidos na sua glorificação. Diante dessa expectativa, a morte deixa de ser um castigo para o cristão para se tornar a prova máxima da fé. Ao invés de derrota, a morte significa vitória, ganho, cumprimento
da carreira cristã. Observe isso aí. Jesus morreu por nós. Quais são os benefícios adquiridos? Primeiro, que Ele nos dá graça. Se nós estivermos nele e as suas palavras estiverem em nós, conseguimos andar direito, conseguimos não pecar, já temos uma vida conforme o propósito e vontade de Deus, sua boa, perfeita, agradável vontade. Estamos realizando o que Deus quer e temos vida de volta. A morte, ela vem por causa do pecado. Eu pequei, mas Jesus pagou pelos pecados, então não posso ser cobrado pelo meu pecado, e a cobrança do pecado é a morte. Então, se eu não tenho pecado, porque foi pago já, então não tenho morte, então eu estou vivo. Por isso que a palavra diz: tem a vida eterna. Já temos vida eterna? Temos. Mas e a morte? A gente continua morrendo. O que morre é só o corpo físico. O corpo da carne que pecou será retirado. Mas isso é tão forte que Deus diz: não está morto, dorme o corpo. Mas a existência, o ser, o caráter, a personalidade, para Deus estão vivos. Ele só vai devolver um outro corpo, não aquele. Então não é devolver, vai dar um outro corpo incorruptível e imortal. Não mais o carnal, um celestial. Agora, no atributo de aprovado diante de Deus. E a palavra diz uma nova natureza, a natureza divina, que aí sim, como natureza divina, tendo poder para decidir corretamente. Isso eu não faço porque é errado, não porque quem diz para mim que não é para fazer. Eu não faço aquilo outro, não vou a tal lugar, e isso e mais aquilo, porque tenho consciência, tenho domínio de mim. Não tenho mais um corpo pesado, carnal, tendente a errar. Tenho uma natureza divina. Mas cuidado, então temos duas naturezas, né? Essa carnal continua do mesmo jeitinho, e tem a espiritual. E a palavra diz que a vida espiritual combate contra a vida carnal, e a carnal contra a vida espiritual, porque a carne quer fazer a sua vontade e a natureza de Deus em nós quer fazer outra, a de Deus. Por isso vamos alimentar o espírito, andar em espírito, para poder termos essa parte da natureza forte, vencendo, dominando a natureza carnal. Nessas colocações vamos ver que a morte então não é inimiga, acaba não sendo inimiga. Se é inimiga, por um lado é, mas por outro é o último embate, a última prova. É como atravessar o Jordão para Josué, porque de cá é deserto, mas atravessou o Jordão, já é o céu, a terra prometida. A morte não existe para aquele que está em Cristo Jesus, porque para Deus está vivo. E assim, passando alguns textos bíblicos para relembrarmos e estarmos firmados, consideremos um pouco mais. Romanos capítulo 6, verso 1 e verso seguinte: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja abundante? De modo nenhum. De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Se Jesus morreu para pagar meus pecados, eu vou continuar pecando por aí, que está pago já. Já está pago. De forma nenhuma. Ele morreu por nós, para a gente deixar essa forma de vida errada, de transgressão contra Deus. Então não se pode continuar pecando. Por isso essa expressão de Romanos: permaneceremos no pecado para que a graça se abunde. De jeito nenhum. Jesus já morreu, e morreu só uma vez pelos pecados. Vamos pecar de novo, como que requerendo, ou a justiça de Deus vai requerer que Jesus morra uma segunda vez? Não vai. Jesus não vai morrer segunda vez.
Então, cuidado para não falharmos nesse particular, pecando contra Deus. Temos que andar em novidade de vida mesmo. Ainda a palavra de João, capítulo 11, verso 25 e 26, Jesus falando a Marta: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Agora consideremos, parece algo contraditório. Não, vamos devagarzinho. Se temos o perdão dos nossos pecados, se estamos reconciliados com Deus, se temos então direito à vida eterna, e a palavra diz, já é direito, já é concedido. Temos vida. E a morte? A morte vai ser um pequeno sono, vou dormir para acordar do outro lado. É quando deixa de ser algo terrível para ser algo benéfico. Última porta a transpor. Mas é um terror. É um terror se não tiver fé. Mas se tiver em Cristo Jesus, temos paz com Deus. Vamos morrer sossegado. Ou até desejar a morte. Perdoa dizer assim, não vamos cometer esse suicídio não. Desejar a morte, no sentido de que é o último empecilho, aquilo que nos separa por último de Deus. É quando muitos, em Hebreus está escrito que diante das situações terríveis podiam clamar a Deus: Senhor, livra-me. Eles preferiram não ser livres, mas antes padecer a morte, para terem cessado a vida na carne e estarem com Deus. Os mártires, eles podiam ajoelhar na arena de Roma lá e clamar a Deus e abrir a terra e engolir toda Roma, e eles ficarem salvos. Não tinha nada disso, não queriam nada disso. Eles queriam ir logo para o céu, queriam ir logo para o céu, nem clamaram pelo livramento deles. Os que clamaram foram livres. Quem não clamou, confiando que a morte não é nada, é a passagem, foi em paz, e orando e cantando, alegres e não maldizendo, porque sabiam que, passada aquela dificuldade, a mordida do leão, a espada cortando, o fogo tirando o último fôlego de vida, depois não sofreriam mais dor nenhuma. Então a morte não é terror. Mas tenhamos fé, procuremos andar em paz com Deus. É em santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Essa é a nossa vitória. Em Tessalonicenses capítulo 4, verso 13: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais com os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. E duas vezes aqui a expressão dorme. Lázaro, amigo de Jesus, morreu, já foi até sepultado, já está em processo já de decomposição, e Jesus fala com os discípulos: vamos lá acordar Lázaro que dorme, porque para Jesus estava vivo, e ainda mais que ele ia dar a vida para ele, e voltando à vida carnal ainda. Portanto, essa é a nossa vitória. E outros textos mais, como em Coríntios 15, 21, que já temos lido, mas leio agora o verso 23, quando diz: mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Quanto a morrer, Jesus já morreu, e quanto a ressuscitar, já ressuscitou. E nós vamos para a morte. E daí? Vamos estudar ainda à frente isso, mas vamos ficar na sepultura. Por quanto tempo? Até a volta de Jesus. É que esse verso 23 diz: mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. No verso 26 de 1 Coríntios 15: ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. E no verso 54 e 55: e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ou seja, nós somos vencedores. Estamos saindo da sepultura,
Deus vai pegar os pauzinhos nossos para fazer outro corpo? Não, deixa o pauzinho aí. Deus vai dar um outro corpo, incorruptível e imortal, onde o seu fôlego de vida vai ser devolvido e restaurada a nossa personalidade nesse novo corpo. Essas são as palavras que temos, além de aquilo que Paulo considerou diante da morte: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Ainda temos considerações aqui, mas deixaremos para uma lição que virá à frente. E assim chegamos, por fim, ao encerramento da nossa lição. Com poucas palavras queremos concluir o que está no nosso material de classe. Os sofrimentos e aflições desta vida são temporários e aperfeiçoam nossa esperança para enfrentarmos a morte física, que se constitui no trampolim para a vida eterna. Ela se torna a porta que se abre para o céu de glória. Corramos dignamente a nossa carreira, sendo fiéis ao nosso Salvador, para que nesta hora irrevogável e decisiva desta nossa vida, possamos confessar, assim como Paulo, que guardamos a fé, acabamos a carreira e só resta receber a coroa da vida. Assim estamos encerrando uma lição de número 2, intitulada A Doutrina da Morte, no estudo de escatologia, o que está para acontecer por último, ou no fim do nosso viver ou do mundo, com os tópicos do esboço: introdução, o primeiro tópico, o fato da morte na vida humana, em sequência, definição bíblica para a morte, e ainda a vitória sobre a morte e a conclusão. O nosso texto áureo foi: como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Mas vindo Cristo Jesus, aniquila e reconstitui, restaura todas as coisas. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionete Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.